Vamos nesse momento por favor, me arranja aqui o cálice. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Não é o primeiro domingo, como costumamos a participar no primeiro domingo, mas domingo passado nós estávamos em retiro. Estávamos em retiro domingo passado? É isso, né? Pronto, por isso não tivemos pela manhã. Como não tivemos pela manhã, também não tivemos à noite. E passamos para o segundo domingo. Não existe um ritual, uma liturgia, alguma coisa dizendo que tem que ser no primeiro. Nós instituímos que deveria ser todo primeiro domingo, mas como não fizemos, passamos para o segundo domingo e aqui nós estamos para estar participando da ceia do Senhor. A ceia fala de unidade, a ceia fala de comunhão, a ceia fala de resgate, a ceia fala... Obrigado, querido. A ceia fala profeticamente que Jesus vai voltar. E quando refletimos sobre a ceia, é um momento profético, é um momento que aponta também para as questões escatológicas, porque Jesus vai voltar. As profecias, praticamente, eu não sei exatamente o que falta para se cumprir. Uma delas é que eu estou aguardando ainda um grande sacudido de Deus sobre a igreja, para que a igreja de fato reavive. A gente tem percebido, queridos, um certo esmorecimento, uma certa letargia no culto, uma certa paralisação. Mas, queridos, nós cultuamos um Deus vivo. Como o pastor Tarcísio diz, um Deus festeiro, um Deus que gosta de festa. Há uma marca muito forte sobre as festas de Israel. E os judeus, normalmente, eles não perdem esse momento de festa. Jesus, ele ia pelo menos 3 vezes por ano a Jerusalém, porque ele não dispensava a oportunidade de participar das festas judaicas. Nessa experiência que tive agora, eu vi um momento muito lindo, lá no Muro das Lamentações, quando o menino atinge, ou a menina atinge 12, 13 anos, não sei exatamente menino ou menina, mas um 12, outro 13, quando atinge essa idade, então, o que acontece? Eles já desde crianças são ensinados pelos pais sobre a Torá. Eles já aprendem sobre a Torá, eles já aprendem o respeito, a reverência, o nome do Deus Todo-Poderoso. Eles já aprendem acerca de que a Torá, ou o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia precisam ser estudados. E eles estudam desde criança. Mas quando chega nesse dia, quando eles atingem aquela idade de 12 anos, eles vão lá para o Muro das Lamentações. Apesar do muro ser das lamentações, mas ali eles não vão lamentando, eles vão com muita festa. Eles vão com muita festa, vão com muita... Uma coisa que me chamou a atenção é que simultaneamente vários grupos, cada criança que estava sendo levada, juntamente com aquela criança, a sua família, e eles eram movidos, eles eram levados por toques de instrumentos e por danças, e eles vinham dançando e vinham tocando e vinham se aproximando do muro. Quando chegasse ali no muro, então naquele momento, é um momento onde
onde a criança, ela vai ler parte da Torá, parte da Bíblia, e naquele momento em diante, essa declaração diz que os cuidados espirituais, eu falo espirituais, dos pais sobre ele, encerram ali. Não é que eles não vão mais cuidar, mas é que a criança passa a assumir a responsabilidade sobre a sua vida com Deus. Então, para o judeu, isso é um pouco diferente da questão do cristão. Então, para o judeu é como se ali fosse uma conversão. Ele está passando, deixando de ser criança, mas está se tornando agora um judeu de fato. Um judeu de fato. Aquele que tem muito cuidado com a escritura, tem muito cuidado com a lei, e eles estão numa expectativa muito grande à espera do Messias. Estão aguardando o Messias. Para o judeu, o que não é messiânico, o judeu messiânico, ele já sabe que Jesus já veio. Mas para o que não é messiânico, eles estão muito... dá para perceber o grande anseio, porque eles não acreditam que Jesus ainda já veio, mas eles estão sabendo que Ele vai chegar. Para eles, Jesus, enquanto está vindo para a gente, já retornando, para os judeus eles acreditam que Jesus está vindo, vai ser a manifestação do Messias. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, queridos, apesar deles estarem errados nesse aspecto, porque de fato Jesus já veio, Jesus sofreu, é por isso que nós participamos da ceia, porque Ele já veio. Nós não só festejamos a Páscoa, aliás, a gente praticamente nem festeja, a gente passa pela data e faz aqui uma cantata, uma coisa assim. A gente não tem aquela festa de fato da Páscoa como é feito com os judeus. Mas, como foi cantado aqui sobre o nascimento do menino Jesus, o nascimento dele, porque está se aproximando aí o Natal, então a coisa começa a se aflorar, começa a falar acerca do Messias que veio, Jesus que veio. Amém? Então, queridos, por isso nós participamos da ceia do Senhor. Participamos da ceia porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, Ele deixou essa prática para que nós estivéssemos realizando, não meramente como ritual, mas como um culto a Ele e uma declaração, um momento profético que diz que Ele foi ali e volta já. É uma declaração profética de que Ele está voltando. É uma declaração profética. Cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos declarando a morte do Senhor, até que Ele venha. Sempre na nossa família, praticamente todos aqui já teve uma experiência desagradável de ter um ente querido morto. Então, praticamente todos aqui já teve essa experiência. E sempre nós queremos lembrar do nosso ente querido vivo, porque a alegria dele era quando estava vivo. Amém? Quando estava conosco à mesa, quando estava conosco nos eventos, nas festas. E ninguém quer estar lembrando, e não é saudável estar lembrando no momento da sua morte. Mas Jesus, Ele quer que nós nos lembremos da sua morte. Precisamos lembrar que Jesus um dia morreu. Alô? E a ceia fala disso.
A ceia fala disso, fala de um Jesus que um dia morreu. Morreu. Só que a morte de Jesus, ela é seguida não por um ponto final, ela é seguida por vírgula. Porque Jesus morreu e não ficou morto. Em qualquer autoridade espiritual, em qualquer autoridade, que seja quem for, que um dia militou de forma religiosa, em alguma linha de religião, um dia ele morreu e os seus restos mortais estão enterrados. Mas Jesus morreu e não é ponto final. Com todos os outros, ponto final, acabou a história. Mas com Jesus, vírgula, continua a história. Jesus ainda deu uma palhinha ainda depois que morreu. Aqui passou 40 dias mostrando de fato quem ele é. Então ele morreu, mas não acabou sua história aí. Por 40 dias ele ficou ainda aqui, continuando a sua história, contando a sua história e formando a igreja. E uma das coisas principais que Jesus disse para os discípulos foi: permaneçam no cenáculo, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aguardem a promessa. Há uma promessa de Deus. Então, queridos, esse é o momento em que nós participamos da ceia. Temos o pão e o vinho, lembrando o quê? O corpo e o sangue. Então temos o pão e o vinho que lembram o corpo e o sangue de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele declara, vamos 14 de pé, né? Ele declara: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que eu comerdes, em memória de mim. Começa por: e tendo dado graças. Paizinho querido, é o que fazemos agora. Damos graças a Ti, Senhor. Damos graças a Ti, ó Pai, pela vida de Jesus em troca da nossa, pela vida de Jesus, ó Deus, que Ele se doou, e Ele declara que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, Te damos graças, Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, por Jesus Cristo, por Seu corpo ter sido entregue à morte, em meio a tanto sofrimento, ó Deus, mas com um propósito de pagar a nossa conta, de resgatar a nossa vida. E assim, Pai, nós Te damos graças, no nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem comer o pão.